galera, beleza? A paz de Jesus e o amor de Maria, causa da nossa alegria. Eu sou o Alisson Nego e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta aí, Rafa Careca! Segundo o Catecismo da Igreja Católica, Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal, feriram a comunhão eclesial. E é a eles que o sacramento da penitência, ou confissão, oferece uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Depois de eu ler isso aqui, com certeza você já deve ter se ligado no tema do nosso vídeo de hoje. É a confissão dos pecados. Mas antes de eu falar desse sacramento maravilhoso, a gente precisa entender a diferença de pecado mortal e pecado venial. Pecado venial é todo aquele pecado que é perdoado durante a Santa Missa, no ato penitencial, que são os pecados de natureza leve, que não infringem os mandamentos da lei de Deus. Pecado mortal é aquele que infringe os mandamentos da lei de Deus. Mas tem algo muito importante aí. Como você sabe que está cometendo um pecado mortal? Para você cometer um pecado mortal, você reconhecer que cometeu um pecado mortal, você precisa de três coisas. Primeiro, esse pecado precisa ter natureza grave, né? Segundo, você precisa ter sã consciência de que está cometendo esse pecado de natureza grave. E terceiro, você deve querer cometer este mesmo pecado. Alguns exemplos de pecados mortais são aqui, por exemplo, pecar contra a castidade, matar, roubar, não honrar o pai e a mãe, não amar a Deus sobre todas as coisas e diversas outras coisas mais. Mas como você sabe assim certinho o que é um pecado mortal? O que me ajuda muito quando eu vou confessar, para eu fazer o exame de consciência, eu olho muito o exame de consciência do Católico Orante, que é um aplicativo no celular muito bom, que mostra os 10 mandamentos e algumas coisas que você pode ter feito, que você possa lembrar dos seus pecados mortais. Mas aí, você pensou assim, mas nego, eu fiz um pecado mortal e agora, o que eu faço? Você vai confessar. Previamente, antes de você ir procurar um sacerdote, padre, para se confessar, você deve fazer um exame de consciência. O que é um exame de consciência? Você lembrar de todos os pecados que você cometeu durante esse tempo que você não estava confessado, né? E lembrar de todos eles antes de confessar, para você fazer uma boa confissão. E aí, depois de você ter feito o seu exame de consciência, você vai até o sacerdote, né? Num horário que ele esteja razoavelmente livre, no horário que ele atende confissão, ou se você der uma sorte de encontrar uma paróquia que ele esteja desocupado, você vai confessar. Não vai chegar lá tipo 1 minuto antes da missa pedindo para confessar com o padre, que ele não vai fazer isso, né? Que ele vai estar indo celebrar a missa. E também não adianta nada você ficar no veneninho se essa situação acontecer. Você tem que entender que o padre tem obrigações e deveres, como eu tenho, como você tem. Então você tem que procurar um melhor horário para se confessar. Ah, mas nego, o padre da minha paróquia não tem um horário que se encaixa no meu tempo. Ótimo, não tem? Procura outro padre. Mano, o importante não é o padre com quem você vai se confessar, e sim a absolvição dos seus pecados. Então, não vai confessar achando que o padre vai te dar uma lição de moral, um hiperconselho ou algo do tipo. Você tá lá para confessar os seus pecados. Então você vai chegar lá com seus pecados mortais, né? Lindos não, horríveis e perversos, né? Com sua sã consciência, e vai enumerá-los, vai dizê-los, todos os seus pecados que você lembrar na sua consciência, todos os seus pecados mortais que você lembrar, tudo aquilo que você lembrar que infringiu os 10 mandamentos da lei de Deus e que te distanciou do Senhor. Existem alguns pecados mortais que são levados à excomunhão, são crimes. Apesar de alguns dos outros pecados serem crimes também, alguns pecados são considerados crimes na Igreja Católica, como por exemplo, a profanação do Santíssimo Sacramento, ou agredir o Santo Papa. O que seria profanar o Santíssimo Sacramento? Sei lá, por exemplo, você recebe a comunhão, a Eucaristia, comunga. Não comunga, né? Você só põe na boca e depois leva até um centro de macumba ou até outra coisa assim, alguma coisa para fazer. Eu vou deixar a Eucaristia guardada na minha casa. Isso são profanações que fazemos ao Santíssimo Sacramento. Ou agredir o Santo Padre, o Papa, chegar lá na Praça da Santa Sé de alguma forma,
tentar dar uns murros neles e tacar alguma coisa, seguido de excomunhão. Um caso comum no Brasil que gera excomunhão é o caso de aborto. As pessoas excomungadas no pecado de aborto são todos ligados direta ou indiretamente, a mulher que abortou, o médico que fez o aborto, a enfermeira que auxiliou, o marido ou o namorado que financiou. E se eles confessarem isso, logo o padre, com a autorização do bispo, tem a permissão de levantar a excomunhão no caso de aborto. Depois de eu falar tudo isso e tudo mais sobre pecado mortal, venial, excomunhão e tudo mais, você deve perguntar: me confessar pra quê? Muitas pessoas acham que tipo, eu vou lá confessar pra quê? Sabe? Mano, a confissão foi algo deixado por Jesus para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele e nos encontrar com Ele novamente. Cada vez que a gente peca, cada vez mais a gente vai se afastando e vai não reconhecendo o nosso Senhor. Um pecado é uma ofensa ao coração de Jesus e nos afasta dele. Então se você ficar, eu não vou confessar não, se lasca, cada vez mais você vai se afastando de Jesus e cada vez mais a sua fé vai se tornando nada, porque você está distante de Deus, você já não o vê como o Senhor da sua vida, porque você acha que o pecado é melhor do que seguir a Deus. Vai te transformando numa pessoa completamente fria, e é sério, não é mentira. E você vai se tornando uma pessoa sem fé. Você acha que você pode fazer tudo, que você pode cometer tudo, que não vai pegar nada. E o mais importante, confessar para quê? Confessar para poder receber a Santa Eucaristia. Se você está em pecado, pelo amor de Deus, não comungue. Pelo amor de Deus, não comungue. Não comungue. Não comungue. No momento da Eucaristia você pode comungar tanto a sua absolvição no estado de graça ou a sua condenação quando você está em pecado. Mas isso fica para o próximo vídeo, senão isso vai ficar muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tudo que eu falei aqui vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, no blog do Padre Paulo Ricardo. Ele é muito mais completo do que eu. E também no site da Canção Nova, no espaço de formação. Ou então você pode consultar esse livro aqui, muito bonito, maravilhoso, grande pra caramba, que é O Catecismo da Igreja Católica. Ele tem praticamente tudo sobre a doutrina da Igreja Católica. Qualquer dúvida que eu tenho assim no dia a dia, quando eu não consigo tirar dúvida com o padre, eu venho aqui e consulto, ou então vou pesquisar. Mas eu costumo vir aqui, que tem bastante coisa importante sobre a nossa igreja, e é muito bom adquiri-lo. Ele já me salvou de várias, já me ajudou em várias e já me tirou várias dúvidas. Como eu disse, o vídeo não é algo muito completo, porque a intenção é instigar você a pesquisar mais. Então eu falo o mínimo do mínimo, o básico do básico, para que você aí que está aí atrás dessa tela de computador ou de celular, não sei, possa ser instigado a pesquisar mais sobre a sua fé, sobre a sua igreja, e não vier aqui toda semana querer tirar as suas dúvidas. Você talvez tire algumas, mas não todas. Então para de assistir Netflix. Você vai ficar de castigo. não. E vai estudar. Um beijinho no coração de todos. Fique com Deus. Deus o abençoe. E é nóis. Esse foi mais um. E aí? Você é católico mesmo? Tem que mudar, tem que sair do lugar.